Esse é o canal Conheça Sua Bíblia, né? Nós vamos ver hoje Gênesis 21. Então, no Conheça Sua Bíblia, Conheça Sua Fé. Essa sequência é porque não tem como nós conhecermos a nossa fé se não conhecermos a Bíblia, porque é a palavra de Deus que dá substância à nossa fé. E hoje nós vamos ver o nascimento, né, do filho de Abraão e Sara, que é o nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia lhe falado. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Então nós vamos fazer a exposição primeiro desses 8 versículos, né? E é muito importante a gente notar umas afirmações aqui, muito claras, que mostra a importância daquilo que nós estamos fazendo. Que fala: o Senhor visitou Sara como havia dito. Ou seja, o que Deus fala, Ele cumpre. E cumpriu o que lhe havia prometido. Parece uma redundância, né? Na realidade até de afirmar a fidelidade de Deus naquilo que Ele promete, né? Então, de uma maneira muito clara, ao invés de falar só o Isaac nasceu, então Deus visitou, e uma mulher que era estéril deixou de ser estéril e teve um filho, como Deus havia prometido. Sara ficou grávida e deu luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ou seja, não só o que Deus falou, mas no tempo em que Deus falou. O filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque, né? E aí fala de novo: Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então a gente nota que esse que é chamado o pai da fé, ele está o quê? Aprendendo a ver o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que Deus promete. E ele também está aprendendo o quê? Obedecer. Então, isso mostra que a vida pela fé é um aprendizado, que não é uma coisa natural, não é algo que simplesmente a pessoa, de repente, ela começa a praticar no automático, como se fosse assim. O que a palavra de Deus nos diz é o contrário, que nós temos desvios, né, dentro de nós, que tem gente que fala assim: mas nós temos o livre-arbítrio, né? É como se a gente tivesse mais ou menos o livre-arbítrio igual de um urubu, né? O que o urubu escolhe? O que não é bom. O que geralmente o homem escolhe? O que não é bom. Mas ele não é livre? Olha, a gente pode pensar que ele é responsável pelas suas decisões, mas quando a gente olha os caminhos da humanidade, quando a gente olha os nossos próprios caminhos, a nossa própria história, nós notamos que parece que tem tem um desvio nessa nossa vontade, que normalmente, naturalmente, as nossas escolhas, elas não são boas. As escolhas boas que nós temos é o favor de Deus na nossa vida, a maneira como Deus, né, no seu infinito amor, vai nos conduzindo, nos tocando, até que nós vamos fazendo coisas que não são naturais para nós. Por isso que a vida pela fé é uma vida sobrenatural. Tem gente que acha que sobrenatural é esquisito, tipo cadeira voando. Não, isso não é sobrenatural, isso é uma coisa que não tem cabimento. Sobrenatural é quando a gente tem uma natureza de um jeito, e pela tendência, né, eu vou andar por aquele caminho, mas sobrenaturalmente, pela fé, eu ando por outro caminho. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência, tem um desejo desenfreado, por exemplo, por álcool, né, dependência química, né, ou dependência de bebidas, mas sobrenaturalmente, crendo em Deus, confiando em Deus, decidindo, procurando se acercar
de marcos na sua vida, sobrenaturalmente, ela tem uma vida sóbria em vez de uma vida embriagada. E da mesma forma, os outros pecados, uma pessoa que é egoísta, como somos todos nós, aí de repente essa pessoa vai ter uma vida que contempla os outros, uma vida altruísta, comunitária, que contempla a comunidade. Isso é algo que é sobrenatural, é algo que Deus gera no coração da pessoa. Isso acontece porque o apego a Deus, o apego à sua palavra e a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então é exatamente isso que aconteceu na vida de Abraão. Tanto é que quando nós olhamos a história de Abraão, a gente fala, gente, não podia colocar essa história aqui, porque isso não combina de você falar que esse aqui é o pai da fé, esse aqui é o amigo de Deus. Mas o que é bom na Bíblia é que ela conta a história do jeito que ela é, e mostra as pessoas que creram, qual foi o fim delas. Na realidade não é o fim, é o tempo de vida dela na terra, porque essa vida continua depois. Já continua hoje no céu, Hoje as pessoas que morreram em Cristo estão reinando com Ele. Ele está sentado no trono de Deus, à destra do trono de Deus, reinando, E as pessoas já reinam com Ele. A gente vê em Apocalipse, tanto no capítulo 6, quanto no capítulo 20, as almas daqueles que morreram, que foram decapitados, daqueles que foram injustiçados, que eles estão o quê? Reinando com Cristo durante todo esse intervalo. E quando chegar o tempo da ressurreição, eles ressurgirão dos mortos, com um corpo totalmente novo. Aí sim, nós teremos um corpo que não peca, que não adoece, que não envelhece. Então nós vemos aqui como que Deus forma as coisas, e isso enche o meu coração de esperança, e deve encher o seu coração também de esperança, porque independente da história que nós temos, se a gente tiver um encontro com Deus, e se nós nos apegarmos a Deus, a sua palavra, a nossa vida será modificada. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Não é só um conhecimento a respeito do que Deus é, do que Ele pensa, do que Ele faz, mas é como que essa palavra modifica as nossas vidas. Porque a graça de Deus não é algo para ser somente conhecido, é algo para ser vivido. Essa graça, ela nos ensina, ela nos educa a abandonarmos as paixões mundanas, e já no presente momento, no presente século, vivemos de modo sóbrio, justo e piedoso, equilibrado, ajustado nos relacionamentos com os outros, e tendo um bom relacionamento com Deus em termos de piedade, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a revelação que é a volta de Jesus Cristo, que saiu dessa terra morto, ressurgiu, foi assunto ao céu, tinha coisas a fazer no céu e fez, e está fazendo, está preparando o lugar. Quando ele chegou lá, a gente nota lá que ele expulsou de lá, o Miguel expulsou lá o dragão vermelho, quer dizer, desocupou uma boa parte do céu. A gente nem compreende muito bem como é que isso se dá, mas eles foram expulsos lá, bem como a terça parte, os seguidores, e Jesus falou assim, eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. E nós não ficamos aqui sem instrução, nós temos instruções do que nós devemos fazer. E qual que é essa instrução? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então nós temos a igreja, que é esse ambiente onde nós podemos o quê? Exercitar o nosso dom. E o Abraão, o que ele tem a ver conosco? Porque ele é um modelo de uma pessoa que tinha uma vida normal, natural, e Deus o chamou para uma vida sobrenatural, e ele creu e é chamado de o pai da fé. Abraão tinha 100 anos. Sara falou, puxa, Deus me deu um motivo de riso. Quando falaram que ela ia ter um filho e ela já estava idosa, ela falava assim, ela começou a rir, falou, como vai ser isso? E ela falou, não ri não. Falou, não, você riu. E agora ela fala, Deus me deu um motivo de riso. Não o riso da incredulidade, mas o riso de uma coisa maravilhosa que ela não estava mais esperando. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, onde, em que lugar, quem diria que Sara ainda amamentaria um filho, sendo já idosa? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Ele festejou,
E é uma festa porque já havia 25 anos que ele tinha recebido essa promessa de Deus. E 25 anos depois ele viu que o cumprimento da promessa de Deus. Continua no capítulo 21 ainda. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que a Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um arco de flecha, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Nós vamos só fazer exposição, para não ficar um texto tão longo, que são assuntos bem ricos, A gente nota na primeira parte do capítulo algo maravilhoso. E a Bíblia é tão realística que ela já coloca também os problemas que acontecem. Porque não é porque Deus está agindo, que nós já estamos transladados para o céu, que todo mundo ficou bonito, que não existe problema. Jesus já nos ensinou como é que nós vivemos esse mundo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele nos ensinou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É por isso que a Bíblia fala que a maneira do justo viver é pela fé, porque muitas vezes os sentimentos e as circunstâncias vão ser terríveis, mas a maneira de nós vencermos é a maneira como Jesus venceu, que é pela fé. Então o que acontece? Antes deles terem esse filho Isaque, houve uma história lá atrás, e a gente às vezes esquece daquilo que aconteceu na nossa vida lá atrás. Só que aquilo que aconteceu lá atrás às vezes aparece de novo na nossa vida. E o Abraão, juntamente com Sara, os dois tiveram uma reunião e chegaram à conclusão, por sugestão até da própria Sara, que já que ela estava ficando velha e o filho não aparecia e ela tinha uma escrava, então o Abraão podia o quê? Ter um relacionamento com essa escrava como se fosse uma barriga de aluguel, alguma coisa assim, próprio da época, e aí pronto, Abraão teria um filho. E o que é curioso é que Deus não interferiu nessa história. A gente pensa assim: por que Deus falou assim: Abraão, para com isso aí, eu prometi, eu vou cumprir? Por que é tão demorado? Porque Deus parece que vai provando realmente se crê ou se não crê. E ele não só deitou com a escrava, como teve um filho, que é Ismael, que tem toda a história de Ismael. E Ismael era um rapazinho, um adolescente, quando o Isaque nasceu. Quem deu a ideia para o Abraão foi Sara. E aqui não se trata do Abraão falou: não, mas o Ismael existe por conta da sua ideia, aqueles DR, a discussão relacionada de casal. Você vê aqui que geralmente, como esses DR nunca levam a lugar nenhum, aqui nem simplesmente nem teve, às vezes se gasta muito tempo, discutindo relação, ao invés de a gente entender o que é que nós temos pela frente e qual decisão que nós vamos tomar. Então a Sara simplesmente chegou: olha, você despede essa escrava e esse filho da escrava. Ela simplesmente não falou do contexto todo daquilo. E o Abraão ficou incomodado. Por quê? Porque Ismael era filho dele. Isaque era filho, estava feliz? Era, mas ele também tinha o quê? O Ismael. Mas Deus falou assim: olha, você não se preocupa com isso não. Faz o que sua mulher falou, Como quem diz assim: você já não fez da primeira vez? Você não veio perguntar para mim quando ela veio dar a ideia para você? E aí? Você fala: não, Sara, Deus falou diferente, Não, você achou boa a ideia, tanto é que você teve o filho. Então agora o quê? Segue a orientação da sua esposa,
É assim que faz? Despede, e eu prometo que eu vou cuidar dessa situação. E ele então arrumou lá uma água, né? Arrumou lá uns pães, colocou lá às costas da Agar, né? Que era escrava, e despediu ela e o menino. Uma cena muito triste, uma cena grotesca, né? E a água foi acabando no deserto, ela estava errante no deserto. Aí colocou o menino deitado, que estava desfalecido. Geralmente o adolescente realmente ele desfalece mais rápido, né? E ela falou assim: pelo menos eu não vou ver a morte dele. Mas aí aparece Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Então a gente nota aqui que Deus permitiu essa separação. Deus tinha um plano através de Isaac, mas mesmo nessa separação, Deus cuidou do Ismael, o filho que o Abraão tivera, com a sua escrava. Então a gente fala, mas por que isso está na Bíblia? Porque a Bíblia mostra como elas são, e isso as coisas como elas são, e isso enche o nosso coração de esperança, porque mesmo os nossos desatinos, Deus pode o quê? Trazer um caminho reto aonde havia coisas tortas. Ele aplana aquilo que estava tortuoso, ele apazigua aquilo que estava em guerra, ele consegue colocar com a sua graça em ordem e dar esperança coisas que não tinha graça nenhuma, que era totalmente deturpado. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a minha terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa do poço de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou a Abraão: o que significa as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Então aqui a gente nota que como que nós funcionamos, depois de tudo aquilo que Deus fez, como ele deu um filho, como resolveu o problema daquele meio filho, porque o Abraão tem uma história de meio, diz que a esposa dele era meio irmã, que ele chamava de irmã. Aí ele arrumou um meio filho, porque era filho dele, mas não era filho de Sara, era filho dele com uma escrava. Então a gente nota dessa coisa que não é sim, não é não, e como que o Deus do sim e do não vai oportunizando para que a pessoa conserte a vida. E como existe sempre armadilhas, porque logo depois daquela solução está o Abimeleque, que era um rei lá dos filisteus. Até esse nome Abimeleque, muitos creem que não é um nome próprio, mas é um título, igual Faraó era o rei do Egito, igual César era o rei de Roma, então Abimeleque era o rei dos filisteus,
porque existem vários Abimeleques que aparecem na história bíblica, o mesmo nome, e todos eles são o quê? Rei de Filisteus. Então será que era um nome tão comum ou será que era um título, né? Muitos afirmam, né, estudiosos, né, que conhecem muito mais do que aquilo que eu alcanço, que eu conheço, né, eles afirmam isso. Nós aqui ficamos com aquilo que está relatado na Bíblia. Então Abimeleque, Ficol, que era o comandante do exército, procurou fazer o quê? Uma aliança. Ó, Abraão, é o seguinte, vamos deixar umas coisas bem claras. Por quê? Porque eles viam que Abraão era uma pessoa abençoada. O que ele fazia, as coisas davam tão certo que só podia ter Deus o quê? Por trás daquilo. E o Abraão vai e fala assim: eu juro. Não fala que ele foi perguntar a Deus se ele devia jurar ou não jurar. De novo, alguém traz uma proposta e ele segue aquela proposta. A Sara trouxe a proposta dele ter um filho com Agar, ele topou. Agora Deus resolveu esse assunto. Agora vem Abimeleque, que era lá dos filisteus, com Ficol, faz uma proposta e o homem vai o quê? Juro. Versículo seguinte, já tem um pega. Ó, os seus pregados aí e tal, manda um rolo aqui por conta desse poço que eu cavei. Toma aqui essas 7 cordeiras. Mas o que é isso? As 7 cordeiras para mostrar que eu quer dizer, já vê que tem uma tensão. Mas de qualquer maneira, e o que isso mostra? Isso mostra que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos aponta o caminho, mas não sei se felizmente ou infelizmente nós temos a liberdade de arrumar as nossas confusões. O segredo era a gente o quê? Igual tem uma pessoa aqui na igreja que fala muito disso, né? Eu quero que lá em casa tudo esteja de acordo com a vontade de Deus. Até faz assim: se for para me pegar essa cadeira e colocar ali, que esse colocar da cadeira daqui para ali seja o quê? De acordo com a vontade de Deus. Se eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra, o que vai acontecer com os filhos, o que vai acontecer, que seja tudo da vontade de Deus. É uma declaração belíssima. E aqui nós estamos vendo que o pai da fé, como que episódio após episódio Deus mostra a sua fidelidade, mas ele, diante de uma coisa nova, às vezes toma uma decisão sem conferir com Deus se de fato as coisas eram assim. E como falar que esse sujeito pode ser o pai da fé? É porque ele não teve, primeira coisa, ele obedeceu a Deus, foi guiado por Deus, e ele não tinha uma Bíblia para ler, como nós temos. Ele não tinha exemplo para se apegar. Estava tudo começando o quê? Com ele. Então que Deus nos dê a graça, né, de tirarmos essas lições para as nossas vidas, entendermos a história tal como ela aconteceu, respeitando, né, a história, a palavra, no tempo que ela aconteceu, mas ao mesmo tempo que pegando os princípios e trazendo ao longo dos séculos até os nossos dias e aplicando nas nossas vidas lições que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir no tempo que Ele prometeu e da forma como Ele prometeu. Mesmo que existe e nós nos metamos em enrascadas, as coisas não vão ser fáceis, mas Deus nunca vai nos abandonar. E se a gente nos achegar a Ele, Ele vai nos dar o livramento e vai nos seguir adiante. E que na medida do possível nós possamos procurar conhecer primariamente, antecipadamente, qual que é a vontade de Deus para a decisão que nós vamos tomar. Porque muitas vezes nós tomamos uma decisão, aquilo vira uma confusão, aí está lá a gente: ai Jesus, me acode. Ah, o sangue de Jesus tem poder. E pronto, Ele vai lá e dá um livramento. Mas precisava ser desse jeito? Ou precisa no futuro desse jeito? Então que a gente possa pensar e aplicar isso nas nossas vidas. Quero agradecer você que tem nos acompanhado aqui no canal. Peço que você curta, que você comente. É muito importante os seus comentários, né, as suas perguntas, né? E que você compartilhe também, né, o canal, esses vídeos. Se você entende que essa palavra pode fazer diferença na vida das pessoas, o nosso objetivo é fazer com que essa palavra seja conhecida e que ela realmente transforme as nossas vidas, como transformou a vida de tantas pessoas em todas as gerações que ouviram a palavra e creram.
Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.